Bom, falando um pouquinho sobre isomeria óptica. Cara, essa, na minha opinião, é a isomeria mais bizarra que tem. Isômero óptico. A diferença das moléculas está na capacidade que uma desvia a luz para tal lado e a outra molécula desvia para outra. Mas a conectividade, as coisas tipo muito parecida. Muito mesmo. Isso aqui, pra mim, é a mais bizarra. Na cis e na trans, a gente tem temperaturas de fusão diferentes, temperaturas de ebulição diferentes, solubilidade diferente. Agora, um isômero óptico, não, cara. Eles têm propriedades físicas iguais. Solubilidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição. Pra vocês terem uma ideia, separar um isômero óptico é muito difícil. Ganhou até o Nobel. Vou até colocar aqui pra vocês. Os caras que conseguiram fazer aí reações que conseguiram separar isômeros ópticos. Por quê? Vamos entender. O que vem essa isomeria óptica? Ela ocorre em moléculas assimétricas, já a gente vai entender o que é uma molécula assimétrica, nas quais os isômeros diferem no desvio da luz polarizada. Aí você fala, meu Deus, calma, primeira coisa, vamos estudar o que é luz polarizada. Luz polarizada são ondas eletromagnéticas que vibram em um único plano. A luz, ela vibra assim. Quando ela passa por um polarímetro, você consegue filtrar e deixar ela vibrando numa única direção. Então, olha a imagem. Tava ela vibrando em vários sentidos, passou por um polarímetro, ó, só esse sentido. Essa luz polarizada, ela bate numa amostra. Se ela bater e não sofrer nenhum desvio, tranquilo, de boa. Porém, ela pode sofrer um desvio. Aí suponhamos que eu tenho uma molécula de ácido lático, uma solução de ácido lático. Pá, bateu a luz, desviou 20 graus para a direita. Uma solução também de ácido lático, pá, desviou menos 20 graus para a esquerda. Isomeria óptica. São compostos que têm as mesmas conectividades, têm um arranjo diferente espacialmente, e a diferença entre eles está com a interação com a luz. Então, olha aqui, ó. Ocorrem moléculas assimétricas nas quais os isômeros diferem no desvio da luz polarizada. Então, qual vai ser a diferença? Um desvia a luz para um sentido e o outro desvia a luz para outro sentido. E aí, como é que a gente sabe, então, o que é uma molécula assimétrica? Uma molécula assimétrica é aquela que apresenta o carbono quiral ou o carbono assimétrico. O que é o carbono assimétrico? É o carbono que apresenta 4 ligantes, então tem que ser um carbono saturado, 4 ligações simples, diferentes entre si. Aqui eu coloquei para vocês a imagem do ácido lático. Quando a gente coloca um asterisco, quer dizer carbono quiral. Observem, esse carbono, ó, tá ligado ao hidrogênio, a uma carboxila, a uma hidroxila e ao metil. Tá vendo que os 4 ligantes deles são diferentes entre si? Então, ele é um carbono assimétrico. O que quer dizer assimetria? Se eu colocasse um espelho e fizesse a imagem especular, observem, eu não consigo encaixar elas. Se eu pegar essa molécula aqui, ó, e tentar colocar ela aqui em cima da outra, não vai dar certo. É a mesma coisa da sua mão. A sua mão, ela é uma imagem especular uma da outra, ó, mas você não consegue encaixar. De novo, ó, imagina, aqui tem um espelho, certo? Ó, não é sobreponível. Igual também os seus tênis. Seus chinelos, sapatos, enfim. Apesar deles serem a imagem especular um do outro, se você tentar colocar o do direito no esquerdo e vice-versa, não vai dar certo. Então, não é sobreponível. Isso na química tem um nome. Isso aqui são chamados de enantiômeros. São moléculas que têm a imagem especular não sobreponível uma na outra. E o que causa isso? É a presença de um carbono assimétrico. Aí você vira e fala assim, então tá bom. Toda molécula que tiver um carbono assimétrico, ela vai ter atividade óptica. Não necessariamente. E são esses pontos que o vestibular geralmente cobra e é que a gente vai ver já já. Então, o que determinou-se experimentalmente? Experimentalmente, verifica-se que o plano da luz polarizada sofre desvio ao atravessar uma solução aquosa contendo substâncias cujas moléculas são assimétricas. Então, experimentalmente determinou que a luz sofre desvio se ela bater numa amostra que tem molécula quiral. Mas, atente-se, sempre ela vai, tipo aqui tem quiral, ela vai bater e vai desviar? É isso que a gente vai ver agora. Existe uma forma de a gente fazer uma compensação externa
externa e não vai desviar. Como assim? Essa molécula aqui, só para vocês entenderem, ela desvia a luz para a direita, por exemplo. E essa molécula aqui desvia para a esquerda. São isômeros ópticos. Se eu pegar 50% dessa molécula e 50% colocar dentro de uma solução, ou seja, quantidades equimolares, e a luz bater, não vai acontecer nada. A luz passa sem sofrer desvio. E naquela molécula, naquela substância, né, naquela solução, existe carbono quiral. Mas por que ela não sofreu desvio? É o que a gente vai ver agora. Bom, quando nós falamos de uma mistura racêmica, quer dizer que eu tenho uma mistura, então, equimolar, ou seja, com a mesma quantidade de mols, dos dois isômeros, opticamente inativa por compensação externa. Então, você tem lá o isômero que desvia para a direita, a luz, e o isômero que desvia para a esquerda. Você vai e coloca numa solução a mesma quantidade dos dois. Consequentemente, quando bater a luz, não polariza. Não, ela não desvia, porque ela já está polarizada. Ela não desvia, a luz polarizada não desvia. Consequentemente, o que você fez foi uma compensação externa. Só que existe um caso muito interessante, que é o isômero meso, que ele é opticamente inativo por compensação interna, ou seja, dentro da molécula dele. Observem, esse carbono aqui é quiral, ó. Esse ligante é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse aqui. Beleza. Esse carbono também é quiral. Esse é diferente desse, que é diferente desse, que é diferente desse ligante. Só que se você observar, eles são simétricos. Existe um plano de simetria dentro da própria molécula. Ó, esse lado é igual a esse. E o que acontece? Como são carbonos quirais que têm ligantes iguais, observem, plano de simetria, quando a luz bate, ela não sofre desvio, porque um carbono anula o efeito do outro. Consequentemente, é o que nós chamamos de isômero meso. É aquele que tem dois carbonos quirais iguais entre si. Um anula o efeito do outro. Por isso que chamam de compensação interna. Tudo bem? Agora, quando você tem moléculas com dois ou mais carbonos quirais diferentes entre si, você pode calcular o número de isômeros opticamente ativos que você pode ter. Porque, por exemplo, vamos começar no mais simples. Uma molécula que só tem um carbono quiral, ou ela vai desviar para a esquerda, ou ela vai desviar para a direita. Ponto. Agora, uma molécula quiral que tem dois carbonos quirais, o que aconteceu? O que pode acontecer? Esse carbono pode virar e falar assim, vamos virar para a direita? Beleza. E esse carbono fala, também vamos para a direita. Opa, vai dar um valor bem alto para a direita. Esse carbono pode virar e falar assim, quero virar para a esquerda. E esse aqui também fala, também quero virar para a esquerda. Mas esse aqui pode virar e falar assim, eu quero virar para a direita. Eu quero virar para a esquerda. E aí fica diminui o efeito do outro, mas não necessariamente zera. Então o que acontece? Se você quer descobrir o número de isômeros, né, isômeros opticamente ativos, basta pegar 2 elevado a n. O que é n? É o número de carbonos quirais diferentes que tem na sua estrutura. Consequentemente, você tem um número de isômeros ativos ali. E se você quiser calcular o número de misturas racêmicas que pode ser feita misturando aí quantidades equimolares para inativar, sempre corresponde à metade dos isômeros opticamente ativos, ou seja, 2 elevado a n menos 1. Ou seja, numa molécula, por exemplo, que tem só um carbono quiral, 2 elevado a 1 menos 1, 0. 2 elevado a 0 dá 1. Então, existe só uma possibilidade de mistura racêmica, 50% de um, 50% do outro. Belezinha? Lembrando, mistura racêmica é uma quantidade equimolar dos dois isômeros e, por consequência, vai ter uma inativação, então, das propriedades. Com isso, terminamos, então, o módulo de isomeria. Espero que você tenha entendido que isomeria existem 2 tipos, a isomeria planar e a isomeria espacial, também chamada de estereoisomeria. Espero que você tenha entendido que na isomeria espacial é necessário que nós tenhamos ali, na geométrica, um carbono que faz uma ligação dupla ou cadeia fechada. Isomeria óptica, a presença de um carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? É um carbono que faz as 4 ligações simples e os 4 ligantes são diferentes entre si. E quando nós falarmos sobre a isomeria plana, não se esqueça, tautomeria é um exemplo bem legal de isomeria planar, onde tem um equilíbrio químico, não se esqueça. E não confundir a isomeria de compensação com a isomeria de posição.
A isomeria de compensação é quando o heteroátomo mudar de posição. E para fechar, quando nós falamos de isômeros, são moléculas que apresentam a mesma forma molecular, porém apresentam propriedades químicas e físicas diferentes. Belezinha? Tchau, tchau, pessoal. Espero vocês no módulo de reações orgânicas. Um abraço.